Sejam muito bem-vindos ao Projeto Gosto e hoje a gente vai falar sobre constipação e diarreia. Temos aqui duas mulheres que passaram por tratamentos de tumores de ovário e que viveram essa alternância maluca entre tá constipada, tem diarreia. Sabrina, você ainda faz tratamento? Sim. Acho que está numa fase mais leve agora. Mas ainda tem os sintomas. No início era um pouco mais difícil do que essa fase, porque era mais agressivo nessa questão. A constipação, ela dói. E o contrário também é muito doloroso, né? E é muito complicado também você ter que lidar com essa situação de estar em algum lugar, ou mesmo no hospital, você tem que correr para o banheiro. Juliana, e a quimioterapia pode dar diarreia e os remédios que usamos para evitar as náuseas e vômitos da quimioterapia constipam. Não é uma montanha-russa. Geralmente faz a dose, fica constipada por uns dias e depois solta o intestino. Como foi para você lidar com esses sintomas? Eu sofri ainda muito mais com a constipação do que com a diarreia, né? E precisei, inclusive, procurar ajuda médica para aliviar aqueles momentos, porque as dores eram muito fortes, que vem junto com náuseas, né? Uma cólica que você não consegue nem erguer o corpo. E por vezes a gente vai deixando de viver a vida externa. A gente tem medo de se alimentar fora de casa e ter uma crise dessa, ou da constipação, que vai lhe causar dor, ou mesmo da diarreia, que você vai estar num lugar desprevenida para essa situação. Então, quando a gente sai, evita se alimentar, ou você recusa os convites para saídas quando tem comida. E geralmente tem comida, né? Porque é muito bom comer. Mas neste momento fica muito delicado. Luísa, a gente sabe que a constipação apareceu, é mais chato revertê-la. A diarreia apareceu, também é mais chata revertê-la. O ideal é prevenção e uma alimentação que também ajude a prevenir isso. O que a gente pode fazer para amenizar os sintomas? Os alimentos que a gente vai usar para cada fase, tanto da diarreia quanto da constipação, são antagônicos. Para a diarreia, aí, o que a gente evita primeiramente? Leites e derivados, leguminosas, então feijões, grãos de bico, tudo que formam gases. As frutas com casca também, a gente evita, então a maçã sem casca, a banana é uma boa, a gente evita as frutas laxativas, laranja, ameixa, mamão, uva, a gente evita qualquer coisa que possa, então, acelerar o trânsito intestinal. E na obstipação, a gente faz o contrário. A gente introduz fibra, introduz frutas, legumes, verduras e bebe muita água, porque não adianta consumir fibra e não beber água. E nesses momentos de sofrimento, existem os apoios e existem os pitacos. Sim. É bem comum a gente ver a receita do primo, do vizinho, do tio, do irmão, que também passou por isso. Como é lidar com esse monte de coisa na orelha de vocês? Não é fácil, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo, até mesmo nas mídias, né? Então você encontra, vira e mexe, uma receita aí que dizem que é perfeita, mas por vezes não é. O câncer em si, ele vem com essa carga de todo mundo. Toma um chá de graviola, toma alguma coisa que sempre vai dar certo. Mas eu acho que a gente tem que focar mesmo nos profissionais. Acho que as palavras são moderação, atenção e orientação. Sim. E se eu dissesse para vocês que agora eu e a Luísa temos um desafio? Juntamente com o Gentil, que é o nosso chefe de cozinha, queremos trazer para vocês uma receita que possa ajudar nesses sintomas e que também possa trazer o sabor da comida, que é algo que a gente deixa um pouco de lado quando comer é importante, mas não nos traz prazer. Exatamente. Nossa, ia ser incrível, né? Já estou curiosa. Maravilhoso. Vamos lá? Vamos falar com o Gentil? Vamos. Tchau, meninas!
Luísa, Gentil, Juliana e Sabrina tiveram alguns problemas durante a químio, diarreia e constipação. Lu, quais são os alimentos indicados nessa fase? Nessa fase, os alimentos mais indicados vão ser as farinhas um pouquinho mais refinadas mesmo. Por mais que a gente fale que não seja tão bom, nessa fase a gente precisa diminuir o teor de fibras. Os legumes mais cozidos, que no cozimento a gente também diminui as fibras. Qualquer proteína que a gente usar também tem que ser um pouquinho mais cozida. Evitar os leites dos derivados, tudo para evitar o trânsito intestinal acelerado. E como a gente consegue transformar isso numa coisa mais nutritiva? Querendo ou não, é uma mesma fase em que as pacientes costumam a perder o paladar e o apetite. Sim. E penso também que um dos objetivos aqui é resgatar, né? Essa sensação, né, de sabor, de aromas, né? E você falou da farinha, que tal nós fazermos uma crepioca? Boa! Gostei. Que aí você já tira o glúten, já elimina, Já né? elimina. Legumes pré-cozidos. Podemos ter um salmãozinho no micro-ondas com um pouquinho de azeite. Perfeito. E vamos servir a bela de uma crepioca. Que tal? Perfeito. A gente pode enriquecer isso com alguma fórmula para atingir as metas terapêuticas de nutrição. Perfeito. Pessoal, vamos cozinhar? Vamos, bora. Vamos iniciar aqui a preparação da nossa receita. Agora uma crepioca recheada com legumes pré-cozidos e um salmãozinho para dar um complemento aí de proteína. Ingredientes da crepioca: um ovo, 30 gramas de farinha de tapioca, aquela já umedecida, 30 ml de forma nutricional e uma pitadinha de sal. Recheio: 40 gramas de filé de salmão, 10 ml de azeite de oliva, 70 gramas de beterraba ralada e pré-cozida, 70 gramas de cenoura ralada, também pré-cozida, e vocês podem complementar no fundo, sobre a crepioca, com um patê de berinjela, 40 gramas. Feito isso, nós vamos para o fogão, com uma frigideira já pré-aquecida. É importante que a frigideira não esteja muito quente, para que você não queime a crepioca ou que ela fique borbulhando, então ela não vai ficar lisinha e vai ficar com aquelas falhas, né, que a gente não quer depois na finalização do prato. O tempo de cocção aqui da crepioca é até que ela fique dourada de um lado. Nós vamos virar do lado contrário, mas sem deixar que doure muito, porque também nós não queremos que ela saia ali torrada. Não é? Ela tem que estar maleável para depois a gente poder rechear, ok? Nós vamos rechear o lado que está menos dourado, tá? É importante que vocês deixem ela esfriar um pouco para que ela fique flexível na hora de enrolar, porque ela pode se quebrar. Então deixa ela esfriar um pouquinho e nesse meio tempo nós vamos cuidar do recheio. Uma pitadinha de sal. E para aqueles que puderem consumir algum condimento, uma pimenta, uma noz moscada, né, ou qualquer outro condimento. Esse salmão vai agora para o micro-ondas. Ele vai ficar no micro-ondas de 2 a 3 minutos. E a cada minuto nós vamos misturar, vamos dar uma quebradinha nele para que ele se cozinhe por completo. Recheando agora a nossa crepioca. O nosso salmão já está cozido, então nós vamos entrar aqui. Patê de berinjela. Esse patê de berinjela pode ser feito em casa, com a berinjela descascada. Ela pode ser cozida ou pode ser cozida no micro-ondas, tá? Ou mesmo no vapor, amassada. E vocês podem colocar os ingredientes que são adequados para a dieta de vocês, tá? Mas é importante que fique uma pastinha como essa aqui. Vamos colocar agora a beterraba. Agora vamos colocar a cenoura. Sempre lembrando, pessoal, que elas têm que estar pré-cozida ou bem cozida. Agora nós vamos aqui com o salmão. Nós vamos enrolar a nossa crepioca como se fosse um rocambole, tá? Sim, ela é gordinha, ela é apetitosa,
ela vai ao forno pré-aquecido, ok? Por volta aí de 180 a 190 graus. Vamos deixar a crepioca dourando, aquecendo um pouco mais, por volta de 6 minutos. Aqui com o auxílio de uma espátula, né? Não façam como eu estou fazendo aqui não, tá? Já tenho uma experiência, um calozinho na mão, tá? Nós vamos ir aqui com a nossa crepioca. Quero que vocês vejam, olha, o recheio tá bem colorido, bem apetitoso, tá bem? Vamos servir a nossa crepioca com um buquê de saladas. O molho, aqueles que vocês puderem consumir, pode complementar esse prato. E vamos finalizar aqui com uma salsinha picada. E aqui nós temos a nossa crepioca. Bom apetite! E aí? Gostaram? Aprovado. Muito bom. Aqui, no caso, tem a saladinha e os legumes cozidos, que também ajudam na diarreia. Só que a salada a gente deixou para constipação. Por quê? Na constipação é o contrário. A gente vai querer que você consuma fibra. Nesse caso, para constipação, não tem problema você consumir a crepioca, porque tem a verdura, os legumes, então, para os dois casos dá certo. Além disso, a massa ela é enriquecida com uma fórmula alimentar. Então, além de você estar comendo, você está enriquecendo o seu organismo com nutrientes, como caloria, proteínas, porque quando a gente está com tanto diarreia ou constipação, a gente come menos. E uma Tudo coisa que a que eu gente precisa. sentia falta era a massa. Então, agora você já tem. De repente vai rechear com um brigadeiro, né? Um beijinho, coisa do gênero. Também pode, Dá tá? para ampliar o leque de receitas. E essa textura da massa me agrada muito. A textura ficou muito interessante e acho que a crocância, né, da cenoura, Sim. do salmão, isso também trouxe uma diferença no paladar. Por isso a gente quis aqui colocar o menos de condimentos possível, Sim. para você pudesse sentir realmente o sabor da cenoura, da Eu gostei dessa beterraba, do mistura. salmão, não é? E caso você não queira fazer uma crepioca, se você quiser um dia tomar uma sopinha, um caldinho, você pode pegar a crepioca, cortar em tirinhas como fosse um espaguete ou um talharim. Olha, vira Você tem uma um massa. caldinho, joga lá dentro e pronto. Ou pode fazer tipo uma massinha para você comer com tipo um yakisoba ou coisa do gênero, com os Incrível legumes essa e tudo. massa, gente. Então ela é super polivalente. Toda a massa é Adorei. polivalente. Juliana, e você que já está há um tempinho sem tratamento, uma dieta ainda por cima saudável para levar para o resto. Conta pra gente como é esse desafio de se manter saudável depois de tantas mudanças. Acho que esse é o grande desafio, né? Porque quando a gente se depara com o diagnóstico e entra no tratamento, parece que a gente passa por uma mudança de fato e começa a comer bem, né? E busca uma alimentação mais saudável. Conforme a gente vai se distanciando do término do tratamento, a gente tem uma tendência a voltar àqueles hábitos antigos, né? Dar uma relaxada, fica mais positiva ali, que agora não tem tantos problemas assim. Mas encontrar um prato que traga, além de tudo que a gente precisa, um sabor agradável, é o que todos deveriam ter, né? Pessoal, isso é para mostrar para vocês que dá para manter sabor mesmo controlando os sintomas. Então, obrigado, Sabrina. Obrigado, Juliana. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E nos próximos episódios a gente vai trazer receitas para outros sintomas e que, de preferência, tragam de volta o gosto da comida.